Eles cantaram parabéns, mas o pedido chocante do chefe deixou a empregada assustada. No coração da cidade, onde o aroma de pão quente misturava-se ao burburinho das pessoas, a pequena padaria Pão e Sorriso se enchia de alegria. Hoje era um dia especial, o aniversário da Carla. Ela estava radiante, cercada por colegas que brilhavam com sorrisos genuínos e balões coloridos. O momento era mágico. O cheiro do bolo de chocolate, decorado com frutas e velas, preenchia o ar. As vozes se uniram em um coro alegre, ecoando um parabéns que parecia vibrar dentro de cada coração presente. Mas no fundo daquela celebração, em meio a risadas, o Sr. Almeida surgiu. O semblante dele era sério, como uma nuvem que se formava. Em um céu tão azul, com uma voz sombria, interrompeu a festa. Carla, tenho um pedido urgente, disse, fazendo o clima festivo evaporar como a espuma no café. Os sorrisos dos colegas se desvaneceram. Todos sentiram um aperto no peito. O que poderia ser tão sério em um dia tão alegre? O pedido do Sr. Almeida cortou o ar como uma faca. Ele queria que Carla encontrasse o pai biológico dela, um homem que havia sido um criminoso notório. Mencionou o nome dele com um tom que combinava desdém e tristeza. Ele fugiu da polícia há anos e precisa retornar à cidade. Sussurrou, quase como se as palavras fossem veneno. Os olhos de Carla se arregalaram. Um nó na garganta impedia de respirar. Todos se entreolharam, emudecidos. As paredes da padaria pareciam mais próximas, como se quisessem absorver o peso daquela revelação. O Sr. Almeida continuou, revelando que sua própria família tinha sido destruída por causa da trajetória daquele homem. O desejo dele por vingança fazia a atmosfera se encher de uma tensão palpável, como um fio prestes a romper. O remorso de Carla, por não conhecer seu pai, se misturou a um medo profundo. E se ela se aventurasse nesse caminho obscuro? E se essa busca levasse a um abismo mais profundo? Nesse instante, um ex-policial entrou na padaria. Ele tinha um olhar penetrante, como se já conhecesse os segredos mais obscuros da cidade. Você não deve se envolver, Carla, advertiu. Ele, sua voz rouca, carregada de preocupação. O homem parecia determinado, mas também sabia que o que estava a dizer tinha um peso ameaçador. O ambiente ficou ainda mais pesado. Sussurros psicólogos se tornaram clamor. Enquanto os colegas tentavam entender o que estava acontecendo, Carla sentia seu coração disparar. As emoções se misturavam. Dor, raiva, curiosidade. O que mais ela não sabia sobre seu passado? As únicas certezas se desvaneciam como farinha ao vento. E quando tudo parecia perdido em um mar de incertezas, o seu celular vibrou. Uma mensagem apareceu. A verdade sobre seu pai não é o que você pensa. O batimento cardíaco de Carla respondeu à mensagem com um novo impulso de adrenalina. Agora a busca pela verdade tornaria-se não apenas uma jornada de autodescoberta, mas um mergulho em mistérios que poderiam devastar tudo ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O celular de Carla vibrou novamente, como se quisesse arrancá-la do tumulto de emoções. Ela pegou o aparelho com mãos trêmulas, os olhos grudados na tela. A mensagem pulsava, quase como um coração acelerado. A verdade sobre seu pai não é o que você pensa. O que poderia significar? As palavras dançavam no ar,
Mais do que uma frase, uma bomba esperando para explodir. Os sussurros na padaria cresceram. Carla olhou ao redor. Os rostos ao seu redor se misturavam em expressões de preocupação e curiosidade. Seu coração estava em conflito. A busca pela verdade parecia irresistível, mas algo escuro lhe avisava para recuar. Carla, faça o que eu disse, insistiu o ex-policial, seus olhos fixos e cheios de urgência. Qualquer passo nessa direção pode ser perigoso. O ambiente carregava o peso do aviso, suas palavras se misturando a um cheiro doce do bolo, agora sem gosto. O desejo de entender sua história se debatia com o medo da consequência. Mas antes que ela pudesse responder, a porta da padaria se abriu com um estrondo. O vento frio fez os balões de aniversário balançar. Passos firmes e as expressões nas faces de todos ao redor mudaram para medo. Seria esse o homem que seu chefe mencionou? O pai que ela nunca conheceu? O coração de Carla disparou novamente. Mas desta vez havia um novo gosto na boca. Uma mistura de raiva e confusão. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios como um grito abafado. O homem parou em frente a ela, tão imponente que parecia engolir a padaria inteira. Você sabe quem eu sou, Carla, e é hora de você saber a verdade. Senhor Almeida, agora pálido, se afastou como se quisesse se esconder, e o ex-policial encarou o intruso com olhos de alerta, tentando proteger Carla com uma presença forte, mas visivelmente hesitante. Saiam da frente! O homem gritou, uma energia ameaçadora emanando dele. A tensão no ar era como fio prestes a arrebentar. Nesse instante, a verdade que Carla estava prestes a descobrir envolveu a padaria numa espiral de revelações. O homem recuou um passo, e tudo pareceu em câmera lenta, o mundo em torno dela distorcido pelas emoções contrastantes. Com um movimento rápido, ele retirou algo do bolso, um objeto brilhante que refletia a luz. Era uma chave. Você precisa escolher, Carla. O que você faz a seguir mudará seu destino para sempre. A padaria estava remodelada, as luzes pareciam mais fracas, os rostos mais sombrios, e Carla, entre decisões e incertezas, viu que seu mundo estava prestes a se dissolver em um turbilhão. O que significava essa chave? O que estava realmente por trás de seu passado? O eco de gritos abafados de sua mente buscava desesperadamente uma resposta, mas o que realmente se escondia sob a superfície poderia ser mais do que ela imaginava. As palavras flutuavam no ar. Escolha sabiamente. E com isso, toda a verdade ameaçava despencar sobre todos, formando um peso insuportável sobre os ombros dela. A pergunta permanecia. Até onde você iria para descobrir quem realmente é? O homem parado diante de Carla segurava a chave como se fosse um objeto sagrado. Os olhares de todos na padaria oscilavam entre curiosidade e medo. A tensão criada por sua presença era palpável. Você precisa escolher, Carla. O que você faz a seguir mudará seu destino para sempre. As palavras dele reverberaram como um alerta. Carla engoliu em seco, com a mente a 1000 por hora. O ex-policial tentou avançar, mas o homem o parou com um gesto, sem desviar os olhos de Carla. O que ele queria? Qual era a verdade que ela não conhecia? Antes que ela pudesse pensar mais, um grito ecoou. Uma mulher de cabelos desgrenhados e rosto pálido irrompeu pela porta da padaria. Precisamos ir, eles estão vindo. Sua voz era de desespero profundo, como se tivesse corrido uma maratona. Carla e todos na padaria se viraram. O olhar do homem se endureceu, uma sombra cruzou seu rosto. O ex-policial imediatamente ficou mais alerta, seus instintos aflorando. A mulher continuou a falar, quase sem fôlego. Todos vocês estão em perigo. Eles sabem onde você está, Carla. As palavras dela penetraram como uma faca. O dia que começou com celebração, agora se transformava em um pesadelo. O homem imponente olhou de volta para Carla, seu olhar misturando determinação
e uma pontada de temor. Você precisa saber a verdade, mas agora não é o momento. Vamos sair daqui. A urgência em sua voz misturava-se ao pânico que começava a dominar a padaria. Quem são eles? O que está acontecendo? Carla gritou, mas já sentia pressão para agir. A mulher, agora à beira de um colapso, puxou Carla pelo braço. Você precisa entender. O seu pai, ele não é. Quem você pensa? Ele é perigoso e você está no meio de um jogo muito maior. O coração de Carla pulsava forte, cada batida ecoando seu conflito interno. As peças do quebra-cabeça se moviam, formando uma imagem que seu coração não queria aceitar. Espere um minuto. O que você sabe sobre o meu pai? Ela olhou nos olhos da mulher, buscando alguma pista, alguma verdade que pudesse conectá-la àquela figura eternamente familiar, agora envolta em sombras. A mulher hesitou, como se as palavras fossem arrastadas para fora dela, uma luta interna clara em seu rosto. Ele não é só o seu pai biológico. Ele é alguém que se envolve com coisas e pessoas que ninguém deve tocar. Carla, eles a querem, porque você é a única chave para encontrá-lo. Não porque você é a filha dele, mas porque você pode ser usada como uma arma. A revelação atingiu Carla com a força de um soco. As informações se misturavam e criavam um turbilhão. O homem com a jaqueta de couro fez um movimento para evitar que a situação se deteriorasse mais. Nós precisamos de um lugar seguro agora, ele gritou, tensionando os músculos como se estivesse pronto para o que quer que viesse. Nessa hora, um grupo de pessoas entrou na padaria, todos vestidos de preto, rostos sem expressões. Olharam diretamente para Carla. O ex-policial moveu-se na frente dela, protetivamente. Saia da frente, berrou um dos homens, fazendo o ambiente se encher. De uma sensação densa, quase sufocante. O nó na garganta de Carla apertava a cada instante que passava. Mamãe. A palavra escapuliu da boca da mulher em pânico. Carla congelou. Mamãe? Aquela mulher era sua mãe? A verdade estava ali, dançando sob a superfície, fugindo da luz. Aquele momento estremeceu o espaço, transformando o que parecia uma simples busca pela verdade em um labirinto de segredos familiares devastadores. Um grito cortou o ar. Não de medo, mas de reconhecimento. Ela não deve saber. Um dos homens gritou, enquanto outros avançavam. O tempo parecia desacelerar. Carla estava em choque. O que mais ela não sabia? As consequências estavam girando como um furacão, e tudo estava prestes a desmoronar à sua volta. Enquanto um empurrão a jogava para o lado, a chave na mão do homem virou-se na direção da porta. E então o barulho ensurdecedor de vidro quebrando. A padaria se transformou em um caos. Ver uma sombra conhecida entre os agressores fez todo o seu corpo tremer. O que significava tudo isso? A verdade estava mais perto, mas ao mesmo tempo impossível de ser alcançada. Escolha sabiamente. A voz do homem com a jaqueta de couro ecoava em sua mente, enquanto o desespero e a insegurança a cercavam. Todo o mundo se agravava rapidamente, e a pergunta surgia como um grito no tri dela. Quem ela realmente era e o que isso significava para seu futuro? O homem com a jaqueta de couro não teve tempo de reagir. Um grito incontrolável ecoou pela padaria, enquanto a mulher que se dizia mãe de Carla se lançava na frente dele. Não! Não se aproxime! A cena tomou uma forma surreal, como se o tempo tivesse parado. Todos os olhos estavam fixos neles, a tensão palpável. Carla ficou paralisada, a mente girando. Mãe? A palavra escapuliu como um fio solto que se despenca. A mulher virou-se lentamente. Um brilho de reconhecimento misturado com um medo profundo nos olhos. Eu não queria que você soubesse assim. Suas palavras estavam carregadas de emoção, quase incapazes de contê-las. Os homens de preto avançaram, mas o ambiente se desfez em caos. O ex-policial tentou bloquear a passagem, mas Carla se sentiu totalmente perdida entre as revelações. Você é minha mãe?
A voz dela tremulava, e algo dentro dela começou a desmoronar. Ela sempre se sentira incompleta, mas agora o vazio foi preenchido com uma verdade perturbadora, e a realidade parecia girar ao redor. Sim, mas você não entende. Seu pai não é quem você pensa. A mulher implorou, a voz subindo em desespero. O homem de jaqueta olhou para Carla, como se o peso de toda a verdade estivesse em suas costas. Eles estão aqui, e você está em perigo. Temos que sair agora. Ele estendeu a chave em direção a ela com urgência. Mas quem são eles? A pergunta saiu de seus lábios, carregada de uma frustração que fervia na sua barriga. E foi nesse instante que tudo mudou. Um dos homens de preto, mais alto e com uma marca profunda no rosto, gritou: "Pare com isso!" A mulher, que antes parecia defensiva, olhou para o homem e a expressão dela se transformou em um misto de desespero e autocontrole. "Eu não posso deixar que você a machuque." Aquilo não soou como uma defesa. Soou como uma traição. Carla sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. "O que você sabe? O que está acontecendo?" A confusão começou a dominar todos os pensamentos dela. O caos dentro da padaria explodiu. O homem de jaqueta puxou Carla para trás dele. "Todos vocês vão se arrepender." A voz do homem de preto foi um trovão, e enquanto Carla olhava, sua mãe se posicionou, mas não com a determinação de proteger. Ela gritou: "Eu não posso mais! Eu não vou deixar que você me use!" Um silêncio tenso preencheu a sala. Os rostos ao redor congelaram, e o ex-policial olhou para a mulher, a incredulidade estampada em sua expressão. "Você sabe o que isso significa?" Ele compôs uma expressão de choque enquanto a verdade se desenrolava em uma velocidade aterrorizante. Carla estava agora tomando consciência de que sua mãe poderia estar envolvida em algo muito mais profundo, muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Carla como um eco desesperado. "Você é a chave para tudo isso, Carla." O homem de jaqueta avançou e, em um movimento rápido, empurrou o homem de preto para o lado e disparou em direção à saída. "Vamos, agora!" Ele agarrou o braço de Carla, puxando-a em direção ao caos que estava prestes a explodir. As portas se abriram com um estouro, enquanto o frio cortante da noite adentrava a padaria, e no meio do tumulto, uma detonação próxima fez tudo tremer. O vidro estourou atrás deles, e o que eles menos esperavam aconteceu. Um carro avançou na direção da padaria. Carla virou-se novamente para a mulher que alegava ser sua mãe. Uma expressão de dor e culpa atravessou o rosto dela. "Me perdoe", foi tudo o que conseguiu dizer antes que o caos se instalasse novamente. O carro desviou, e em meio ao barulho ensurdecedor, os homens de preto gritaram ordens. O pânico tomou conta, e a padaria se transformou em um campo de batalha. Carla estava perdida em um mar de incertezas. O que tudo isso significava? E quem você realmente era no meio de tanta destruição? As palavras ecoaram na mente de Carla. "Você é a chave." Enquanto a verdade começava a se revelar em camadas, uma nova reviravolta se aproximava. O que mais poderia existir nessa teia de mentiras? A vida dela estava prestes a mudar para sempre, mas o que viria a seguir estava envolto em mistério e perigos iminente. O homem com a jaqueta de couro segurou a chave com força e Carla sentiu que, de uma forma muito estranha, ela estava prestes a perder o controle de tudo. O barulho do caos ao redor era ensurdecedor, mas seu coração só ouvia um eco profundo de desespero. A mulher que se dizia sua mãe estava diante dela, com um olhar perdido, enquanto os homens de preto se aproximavam, suas sombras projetando uma ameaça sobre todos. O pânico instalou-se como uma névoa, e a mulher gritou novamente: "Carla, escute! Eles estão aqui
porque você é a única que pode impedir o que está prestes a acontecer. O tom dela estava carregado de desespero, como se soubesse que cada segundo contava. O homem com a jaqueta não hesitou. Ele puxou Carla pela mão, tentando guiá-la para fora da padaria. Virar-se para a porta é bom, mas alguém tem que ficar e enfrentar isso, murmurou ele. E Carla percebeu pela primeira vez a hesitação em seu olhar. Era como se ele também estivesse lutando com um próprio segredo. Ela parou, puxando a mão de volta. O que você sabe que não está me contando? O peso daquela pergunta fez o tempo abrir um breve espaço entre eles. E naquele momento de silêncio, tudo parecia pausar. A mulher se atreveu a mover-se para mais perto, lágrimas nos olhos. Você não tem ideia do que está em jogo, Carla. Seu pai, ele não fugiu por acaso. Ele estava tentando proteger você e sua vida. As palavras dela eram uma faca afiada cortando a tensão. Ele pode ser perigoso, sim, mas a verdade é que ele não é o vilão que todos pensam. Carla sentiu um tremor na base da sua coluna. O que realmente estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça giravam em sua mente, e a chave em poder do homem parecia agora um símbolo de algo muito mais profundo. Mas antes que pudesse reagir, uma estrondosa explosão sacudiu a padaria. O vidro ensandecido se espalhou, fazendo todos gritarem. O corpo de Carla foi empurrado para frente, e ela caiu ao chão. O homem de jaqueta imediatamente colocou-se entre ela e a entrada devastada. O barulho era ensurdecedor e o cheiro de fumaça invadiu o ar. Levante-se, ele gritou, mas o choque a paralisou. O que estava acontecendo? Era uma emboscada? Enquanto ela tentava processar, uma sombra se moveu rapidamente do outro lado da padaria e, em um sopro, uma figura conhecida surgiu das trevas. Era um homem diferente, mas Carla reconheceu o rosto. Renan? Ele estava ali, o velho amigo de escola, aquele que sempre a divertia e que parecia ser seu pior momento naquele pátio da escola. O clima mudou instantaneamente. Carla sentiu uma onda de raiva e confusão. O que você está fazendo aqui? Você está com eles? Não! Renan gritou, seu olhar cheio de preocupação. Estou tentando te salvar. Todos nós estamos em perigo. E olhou para os homens de preto que avançavam. Então virou-se rapidamente para Carla. Mas a verdade é que você não pode confiar em ninguém. Não ainda. Carla franziu a testa confusa. O que você quer dizer? Foi então que o homem de jaqueta virou-se e seus olhos brilharam de uma maneira que Carla nunca tinha visto antes. Renan, você deveria saber melhor do que isso. A tensão passou a ser elétrica. O chão tremeu sob os pés deles enquanto os conflitos se intensificavam. O homem de jaqueta se virou para Carla. Eu sou o que você precisa agora, não ele. Mas as palavras do homem não estavam soando como se estivessem tentando convencê-la. Havia um ar de verdade por trás, uma certeza que Carla nunca estava esperada. A única razão pela qual você não pode confiar no Renan, o homem continuou, é que ele está aqui para uma única razão: destruir você. Ele apontou. Ele foi um dos que me traiu. Os olhos de Renan se alargaram em choque e raiva. Você está mentindo, eu só quero ajudar. Mas o homem estava incansável. Você precisa fazer uma escolha, Carla. Ele disse, agora com uma calma perturbadora em meio ao caos. O Renan que ela conhecia desaparecia atrás de uma máscara que revelava algo mais profundo e ameaçador. E como um murro na boca do estômago, tudo que Carla havia acreditado, suas amizades perdidas e verdades não ditas, estavam em perigo de se desintegrar. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira história por trás do passado dela? O peso da realidade caiu sobre os ombros de Carla como uma tempestade, e no meio de tudo isso, um grito rasgou o ar novamente, e o fluxo de eventos estava prestes a se agravar ainda mais. Carla, escolha sabiamente, ou você perderá mais do que já imaginou. As palavras ecoaram nela enquanto a confusão a envolvia,
como se a escuridão o estivesse prestes a engoli-la. E a pergunta pairava no ar, até onde ela iria para entender quem realmente era. O homem com a jaqueta de couro segurou a chave como se ela fosse a única saída daquele pesadelo. Carla estava em um estado de choque, tentando processar todas as informações que a bombardeavam. Renan, agora como um amigo em perigo, estava prestes a desafiar tudo o que ela acreditava. Carla, escute, não confie nele, Renan gritou, sua voz tremendo de preocupação. Mas o homem de jaqueta o interrompeu e a tensão no ar estava prestes a explodir. Ele apontou para Carla, os olhos fixos nela. Você é a chave. Decida agora. O ambiente se agitou e os homens de preto se aproximavam, suas silhuetas se tornando ameaçadoras. O vidro quebrado, espalhado pelo chão, refletia a luz sob um ângulo distorcido, intensificando a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Precisamos ir, o homem de jaqueta disse, puxando Carla para trás dele, enquanto o ex-policial preparava-se para lutar. Mas pela primeira vez, Carla percebeu algo diferente em sua expressão. Era uma expressão de medo, não de confiança. A verdade está aqui, Carla. Eles estão atrás de você porque você sabe mais do que imagina. Renan gritou, sua voz agora mais angustiada. Você é mais importante do que você pensa. A verdade sobre seu pai é muito mais do que apenas um criminoso. Pare! O homem de jaqueta tornou a gritar. Você não sabe do que está falando. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma estrondosa explosão irrompeu do chão da padaria. O barulho parecia uma bomba, fazendo o lugar tremer como se o próprio prédio estivesse reagindo à tensão. O teto começou a ceder. Pedaços de gesso e pó se espalharam pelo ar. E todos caíram ao chão. Carla sentiu uma adrenalina pura correr pelas veias. O caos fez com que as prioridades mudassem instantaneamente. Renan! Ela gritou, mas o som do seu próprio nome foi engolido pelo rugido da destruição. Enquanto todos tentavam se recuperar do choque, Carla viu algo brilhante no chão. Algo que não era a chave. Era uma corrente, e junto dela, um colar. O colar era inconfundivelmente familiar. Isso é meu, disse Carla, sua voz quase um sussurro. Renan se aproximou, seu rosto branco, os olhos arregalados. Você não pode. Isso não pode ser real. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, o homem de jaqueta saltou para pegar o colar e o ergueu. Você não deveria tê-lo. Visto, gritou, a ferocidade em seu olhar agora misturada com medo. A revelação atingiu Carla como um impacto. Você é do meu passado que eu não conheço. E enquanto a verdade sobre o colar girava em sua mente como uma tempestade, um novo grito ecoou. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem de preto, parado para trás, agora tinha um ar de quem sabia muito mais do que deixava transparecer. De repente, a mulher que se dizia mãe de Carla começou a gritar novamente. Carla, não escute as mentiras. Ela se lançou em direção à sua filha, mas os homens de preto a impediram, o desespero refletido em seu rosto. É isso que quer? Revelar tudo. Ele estava furioso, e Carla percebeu que algo mais estava em jogo. O homem com a jaqueta parecia se dividir entre proteger e destruir o que restava. A verdade estava prestes a desmoronar, e a chave que antes parecia ser a resposta, agora apenas levantava mais perguntas. O chão ainda tremia, a fumaça tomava conta do ambiente, e a adrenalina corria livre. Carla! Renan gritou, e por um segundo, algo em seus olhos mudou. Ele não estava mais apenas tentando salvá-la, mas havia um outro tipo de emoção que ela não conseguia identificar. Um misto de amor e medo, como se o que quisesse salvar a mantivesse distante. A tensão era palpável, e no meio do caos, uma nova revelação se desenrolou. Você não pode ficar com a verdade. Isso pode mudar tudo. A fala cortante do homem foi uma lâmina cravada em seu peito. O tempo parecia desacelerar enquanto Carla processava tudo o que havia acontecido.
o colar em sua mão e a chave em poder do homem transformaram-se num dilema. Qual era a verdadeira realidade do seu pai? O que ela estava prestes a descobrir que mudaria tudo? O caos estava prestes a engolir tudo. Mas antes que pudesse descobrir, uma figura familiar emergiu das sombras. Alguém que Carla nunca esperou ver ali. E a pergunta ecoou na sua mente. Quem realmente estava jogando este jogo? O homem com a jaqueta de couro segurou a chave com firmeza. E a intenção nos olhos dele alimentava o pânico. Carla estava paralisada, tentando processar a situação. Renan, a última pessoa que esperava ver nesse cenário caótico, estava ali, diante dela, as expressões misturando preocupação e medo. Carla, escute, isso não é o que parece, Renan gritou, sua voz ecoando na padaria em meio ao caos. O homem de jaqueta lançou um olhar ameaçador em sua direção. Silêncio, agora não é hora para jogos. O chão tremia sob seus pés e a fumaça subia como uma cobra, envolta em mistério. A mulher que se dizia mãe de Carla parecia quase desesperada, os olhos marejados. Carla, confie no Renan, ele pode ajudar, mas a tensão estava tão alta que qualquer movimento parecia arriscado. Então, quando tudo parecia um grande pesadelo, uma figura familiar surgiu das sombras. Carla arregalou os olhos. Papai? A voz saiu mais como um sussurro, mas o homem se aproximou, e o desconforto invadiu o ar. Era ele, o homem que havia procurado durante toda a vida. Naquela hora, tudo fez sentido de uma forma horrenda. Você não deveria ter visto isso, filha. A voz dele era grave, e a maneira como os homens de preto recuaram sugeria que ele tinha algum poder. Carla piscou, confusa. Por que você está aqui? O que está acontecendo? A presença do pai dela quebrava todos os motivos de confiança que tinha contra aquele homem de jaqueta. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um grito estrondoso cortou a atmosfera e um tiro foi disparado. O barulho foi ensurdecedor e os homens de preto se agitaram. É agora! Corra! O pai gritou, puxando Carla pelo braço. Carla sentiu o coração disparar. Não, espere! Gritou, tentando resistir. Mas ele não ouvia. O desespero tomou conta e o homem de jaqueta também se virou, os olhos arregalados de medo. A mulher gritou ao vê-los avançar, e um novo homem entrou na padaria. Ao seu lado, uma mulher que tinha um traço familiar, como se a vida de Carla estivesse se desdobrando diante dela. Parados! Não se movam! A nova figura era um oficial de polícia. Mas não era qualquer oficial. O olhar intenso dele fez Carla estremecer. Ele se aproximou, os olhos preenchidos de uma história não contada. Carla, sou eu, o detetive Almeida. Seu pai não é quem você pensa. O mundo desabou. Carla sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? A revelação fez a mente dela girar. O pai, a mulher, o homem de jaqueta, tudo parecia um grande jogo. Ele é um fugitivo, sim, mas não pelo que você imagina. O detetive avançou, a determinação em seu olhar era clara. Ele foi enquadrado. O verdadeiro criminoso está entre nós. A sala congelou. A confusão se espalhou como um incêndio. E quem seria? Carla mal conseguia manter-se em pé. A instabilidade emocional era forte demais. O detetive olhou para os homens de preto. E então, com um gesto rápido, apontou. É hora da verdade. Se você está pronta, Carla, prepare-se para seu mundo virar de cabeça para baixo. Nesse instante, uma nova explosão irrompeu com um barulho estrondoso. As janelas estouraram, o vidro cortando a luz como uma lâmina afiada. A confusão reinou novamente, mas no meio do pânico, Carla ficou paralisada ao perceber o olhar do homem de jaqueta. Ele sorria, não um sorriso qualquer, mas um sorriso vitorioso, como se estivesse no controle de tudo. Você se lembrou da verdade, Carla. Agora não há como voltar atrás. Escolha sabiamente, porque esse jogo acaba aqui. O que ele queria dizer com aquilo? O olhar dela buscava respostas,
mas tudo o que via ao seu no redor era caos. E naquele instante uma verdade devastadora surgiu como um relâmpago em forma de pensamento. O homem que ela conhecia como pai estava envolvido em algo muito maior e muito mais sombrio do que imaginara. E o que significava ser a chave naquele jogo? Seus olhos flutuaram entre os rostos ao redor, e uma nova pergunta assombrou sua mente. Quem era realmente seu pai, e o que o ligava a tudo aquilo? O confronto estava prestes a tomar uma nova forma. Mas a verdade só poderia sair pela porta do caos que se abriu à sua frente. O que estava por vir ficaria gravado para sempre, e tudo o que Carla pensou conhecer estava em perigo de ser destruído. O homem com a jaqueta de couro segurava a chave como se sua vida dependesse disso, e o olhar dele era intenso. Carla estava paralisada, absorvendo as palavras do detetive Almeida, quando um novo som cortou o ar, o vidro estourando em mais uma explosão. A padaria inteira parecia tremer. A luz piscou, e então, em um piscar de olhos, um homem de cabelos desgrenhados e uma expressão aterrorizada entrou correndo na padaria. Não, não, não! Ele está vindo! Ele soltou as palavras com um desespero que fez o coração de Carla disparar. As portas balançaram, e o homem de jaqueta ficou ainda mais rígido. Quem está vindo? Carla gritou, sentindo o pânico tomar conta dela. O homem quase se jogou ao chão, a respiração descontrolada. Ele quer a chave. Se ele pegar a chave, tudo está acabado. O grupo todo olhou em direção à porta, tensão no ar. O detetive pegou a arma, o olhar fixo em qualquer movimento. Quem é ele? A mulher que se dizia mãe de Carla parecia tensa. A voz firme, mas dentro dela havia um medo que transparecia. Um traidor, o verdadeiro pai de Carla. A palavra pai ressoou como um trovão entre eles. Carla não acreditou no que ouviu. O quê? Ele não pode ser. Ele sempre esteve perto, Carla. Sempre soube sobre você. E ele quer a chave a qualquer custo. Nesse instante, um rugido ecoou lá fora. Uma explosão ainda mais forte. O homem de jaqueta se virou, o olhar desafiador. O detetive estava em posição, mas a incerteza era palpável. O amigo de Carla, Renan, estava ao lado dela, agora mais preocupado do que nunca. Carla, precisamos sair daqui. Ele não vai parar por nada. Mas enquanto ela tentava processar tudo, algo explodiu de uma janela no fundo da padaria. A luz brilhou, e uma silhueta avançou rapidamente em direção a eles. O homem que parecia estar em controle, o pai que nunca conheceu, entrou em foco. Seu rosto era familiar, mas coberto de raiva e determinação. É você mesmo. Agora você não escapa. Carla sentiu o estômago revirar. Ele era real, e não era um herói. Pai! As palavras saíram como um sussurro aterrorizado. O que ela sabia até agora se despedaçava. O homem com a jaqueta se moveu em um flash, saltando entre Carla e o homem de cabelos desgrenhados. Não avance, não agora! O caos tomou conta novamente quando mais sombras se juntaram aos homens de preto, cercando a padaria. A mulher que se dizia mãe de Carla gritou: "Você não pode deixá-los levar você. Não se esqueça da verdade." Mas a verdade estava agora tão confusa. Todos os rostos ao redor eram conotações de amor, culpa e traição. Carla estava perdida em meio a tantas reviravoltas. O detetive gritou uma ordem, mas tudo que Carla ouviu foi o eco distante de sua consciência lutando. Então, em um movimento rápido, ela tomou a chave da mão do homem de jaqueta e, com um futuro incerto à frente, gritou: "Eu não vou deixar você. Eu escolho a verdade." O ar ficou pesado, e um grito surgiu, mas não era o dela. Era o homem que se dizia seu pai. Ele se lançou na direção dela, mas antes que pudesse alcançar, um tiro ecoou, e tudo foi um borrão de pânico. O corpo do homem caiu em câmera lenta, e o mundo girou em um silêncio mortal. Carla parou,
o coração acelerando em sua boca. O que estava acontecendo? O detetive olhou para o homem caído, depois para Carla, e o desespero cresceu em seus olhos. Você, o que você fez? Mas a pergunta nunca teve resposta, porque em meio ao caos e à confusão, a verdadeira revelação se desdobrou. O homem de jaqueta olhou para ela, os olhos cheios de algo que Carla nunca pensou que veria: traição. Eu não sou o que você pensa, ele gritou, enquanto as sombras dentro da padaria se aglomeravam. E Carla, sentindo o aperto em seu coração, percebeu que estava prestes a descobrir que a imagem de seu pai não era a única verdade distorcida. Ela se tornou a protagonista de uma história muito mais complexa, onde cada escolha poderia custar seu futuro. O eco das palavras do detetive ressoava em sua mente. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Mas, apagando o caos, um novo estrondo ressoou, fazendo a padaria tremer. E assim, no meio daquela terrível realidade, Carla sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O homem com a jaqueta de couro segurava a chave, e a tensão no ar era palpável. O verdadeiro pai de Carla estava no chão, o olhar perdido, e o detetive Almeida levantava a arma, esperando o próximo movimento. Carla sentia o estômago revirar. A revelação estava atormentando tudo o que a cercava, fazendo a realidade girar descontroladamente. Carla! O grito do homem a acordou. Ele se lançou adiante, a fúria nos olhos, fazendo todos recuarem. Você não entende. Você não conhece o que está em jogo. O tom de desespero fazia tremer até os mais valentes. Mas antes que ela pudesse responder, outra explosão irrompeu. Um estrondo ensurdecedor, com fogo e poeira preenchendo a padaria. As paredes pareciam ruir, e tudo girou em torno dela. Carla sabia que o mundo estava escorregando de seu controle. Uma fumaça densa e quente a envolveu, e ela sentiu como se estivesse nadando em um mar turbulento. As vozes se tornaram um ruído distante. O tempo desacelerou enquanto ela se debatia em meio ao caos. E então, uma sombra alta apareceu entre a poeira, fazendo todos pararem. Era um homem, alto e imponente, com um olhar determinado. Ele avançou como um predador em busca de presa. Não! O homem de jaqueta gritou. Ele não pode estar aqui. O pânico invadiu seus olhos e Carla sentiu um nó na garganta. Quem estava ali? O que ele queria? O nome do desconhecido parecia dançar em seu cérebro. Uma ferida aberta que ela não sabia que existia. Calma, Carla, eu sou eu. O homem se revelou e os olhos de Carla se alargaram. Era Marco, seu irmão. O irmão que ela só conhecera pelas histórias, sempre uma sombra no fundo da sua infância. Um homem que ela nunca soube que existia. Eu estou aqui para ajudá-la. Ele estendeu a mão, mas Carla hesitou. Você? Você é meu irmão? As palavras saíram como um sussurro, enquanto um pavor imenso se instalava em seu coração. O detetive Almeida olhou para Marco, depois para Carla. Seu rosto confuso. Você não pode confiar nele, Carla. Os homens de preto estavam ao redor, e o clima esquentava como um forno. O que isso significava? Ela nunca teve um irmão. O homem de jaqueta estava apavorado, pisando com força, como se ameaçasse explodir. Você não entende, Carla. Ele não veio para salvar. Ele quer a chave. Marco a encarou, a sinceridade nos olhos. A chave não é apenas um objeto. Ela é o que pode mudar tudo. O tom dele era cheio de um tipo de urgência que Carla nunca tinha ouvido antes. Neste instante, um novo som cortou o ar. O eco de sirene se aproximando, e os homens de preto começaram a recuar, como se o perigo estivesse diante deles. Precisamos sair. Agora! O homem de jaqueta gritou, puxando Carla novamente, mas ela estava paralisada. O que mais Marco sabia? E o que mais estava oculto? A fumaça subia ao redor, criando sombras e silhuetas. A padaria se tornava um labirinto de incertezas. Carla,
Venha! Marco estendeu a mão mais uma vez, o olhar dele implorando. O tempo parou enquanto o caos continuava à sua volta. Mas havia mais. Algo em sua mente a fez hesitar. Uma sensação profunda se aqueceu dentro dela. E como um estalo, todos os segredos começaram a desmoronar. Com um grito, a mulher que disse ser sua mãe não conseguiu conter a verdade. Marco não é apenas seu irmão. Ele é o filho que eu tive. As palavras dela cortaram o ar como de uma faca afiada. Espera, o quê? Carla gaguejou, o choque reverberando em seu corpo. O olhar de Marco se endureceu, e a verdade começou a desmontar a realidade que conhecia. Sim, sou filho da sua mãe, mas a verdade é que você também é parte de algo muito maior e muito mais perigoso. Carla ficou paralisada. Era tudo um quebra-cabeça complicado. Agora ela estava no meio de algo que não conseguia compreender. As vozes se misturavam, e a palavra-chave ricocheteava em sua mente. O que isso tudo significava para seu passado, para seu futuro? O caos à sua volta apenas se intensificava, enquanto a padaria começava a desmoronar ao seu redor. Esse momento estava prestes a se tornar o divisor de águas, e Carla percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o som de sirenes chegou ao ápice. E, de repente, o peso de tudo começou a desmoronar. O que mais estava oculto? E quem realmente eram as pessoas ao seu redor? A verdade pulsava como um tambor na sua cabeça, e Carla sentiu que o mundo estava prestes a desabar de novo. O destino de todos dependia de uma escolha, mas qual seria o preço dessa descoberta? As chamas se espalhavam pela padaria, transformando o lugar em um caos de fumaça e gritos. Carla estava paralisada. As palavras de sua mãe, ainda ecoando em sua mente, misturadas com a revelação de que Marco, o irmão que nunca soubera que tinha, estava bem ali. Carla, não! Temos que sair agora! O homem de jaqueta gritou, puxando-la pela mão. Mas algo dentro dela a fez hesitar. O que mais ele escondia? O olhar de Marco tinha um misto de urgência e tristeza, como se sua presença significasse uma nova camada de segredos. Eu preciso entender! Carla gritou, lutando contra o puxão do homem. O que você quer dizer com a chave? O desespero tomou conta, e ela sentiu que cada segundo que passava a afastava da verdade. Carla, ouça, você não compreende o que está em jogo. Marco disse com a voz trêmula. Chave não é só um objeto. Ela conecta a você e ao nosso pai. Ele quer usar você para destruir tudo, e eu estou aqui para protegê-la. E então, no meio do pânico, Carla decidiu. Com um impulso, pegou o colar que segurava nas mãos. Era estranho e familiar ao mesmo tempo, como se não fosse apenas um item, mas uma lembrança de quem ela era. E com isso, um novo brilho surgiu em seus olhos. Eu não vou deixar que ele use nada disso contra mim. O homem de jaqueta ficou chocado, as palavras escapando de sua boca como se quisesse protestar. Mas você não entende, ele está mais perto do que você imagina. A fumaça se intensificou e o estalo de vidro quebrando ecoou forte ao redor deles. O detetive Almeida estava na porta, gritando ordens, mas a verdade começava a fluir para Carla. Você não manda em mim, eu sou a chave e escolho o meu próprio destino. Então, um som estrondoso ecoou atrás dela. Em um instante, a porta foi arrombada e os homens de preto invadiram em uma onda de choque. O caos reinou novamente, e ela percorreu o olhar entre os rostos dos presentes, vendo o medo refletido em suas expressões. Carla, agora! Marco berrou, e eles se lançaram na mesma direção, buscando a saída. O fogo estava se espalhando, mas algo mais ardente queimava dentro dela. Uma chama de determinação. A verdade pode doer, mas me dará a liberdade. Carla gritou, seus pés acelerando em direção à porta. O detetive estava lá, já preparando a arma. Ele ambicionava proteger,
mas os laços de sangue e traição a cercavam como um misto de amor e dor. Naquele momento, Carla cruzou os olhos com o homem que dizia ser seu pai, caído e sem poder, sua expressão cheia de arrependimento. Carla, eu sinto muito. Ele havia sido o pai que nunca conheceu, mas agora isso não importava. Estava decidida. Desculpe, mas não posso mais te seguir. Sua voz estava firme e as emoções borbulhavam no peito. Com um último olhar, ela se afastou, a verdade pulsando em seu sangue, e ambos, Marco e ela, correram em direção à saída. A luz do dia foi um alívio refrescante enquanto eles saíam, mas o barulho do caos ainda os cercava. As sirenes se aproximavam, mas Carla sabia que isso era apenas o começo. Enquanto se afastavam da padaria em chamas, ela sentiu um misto de tristeza e esperança. Havia enfrentado seu passado e feito suas escolhas. Marco caminhou ao seu lado, e ele era mais que um irmão. Era um aliado, alguém que poderia ajudá-la a desvendar o mundo obscuro que a cercava. Então, agora somos uma equipe. Marco sorriu, um brilho de otimismo nos olhos. Sim, e temos muito a descobrir. Carla respondeu, a determinação voltando. Eles se afastaram, prontos para enfrentar o que estava por vir. Mas enquanto... O sol se punha atrás de eles. Uma sensação de incerteza pairava no ar. Qual seria o próximo passo? O que mais estava escondido em sua história? O futuro continuava envolto em mistério, e Carla sabia que a jornada estava longe de terminar. E agora, atenção! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa história incrível. Não espere nem mais um segundo.